Pensando em teologia, traz nesse momento a temática a ceia. A Bíblia relata que como um dos últimos atos de Jesus foi realizar uma ceia com os seus discípulos. O que significava isso? O que representou aquele momento? Nos dias atuais, esse ato tem algum significado? Para conversar sobre isso, sobre a ceia, teremos a presença e participação do pastor, teólogo Gilmar Oliveira Gomes. Que seja uma oportunidade de muito aprendizado. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Que bom que você está com a gente aqui nesse momento para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, que é a ceia. É uma alegria, um prazer muito grande estar aqui no seu canal, com os irmãos. Gilmar, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a ceia. O que é a ceia? Como que surgiu? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. A ceia, ela é algo que os cristãos costumam fazer durante seus cultos em atendimento a uma ordenança deixada por Jesus. E como que surgiu essa ideia da ceia? Os cristãos, de modo geral, eles têm a Bíblia como orientador da sua vida e da sua liturgia, do que eles devem fazer na igreja na hora do culto. E para isso considera o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ali, no Antigo Testamento, no capítulo 12, Deus ele está libertando o povo de Israel do Egito, ele está operando os sinais, e quando ele está prestes a fazer o último sinal, ele manda então o povo de Israel celebrar o que seria chamado de Páscoa. Então, eles iam pegar um cordeiro, iam colocar o sangue ali na porta, e o Espírito ele ia passar sobre a casa, passar por cima, sobre a casa que tivesse o sangue do cordeiro. E aonde não tivesse o sangue do cordeiro, haveria a morte de um primogênito. E o povo de Israel, após esse evento, eles foram libertos do cativeiro egípcio. E eles passaram a ter esse compromisso de fazer a Páscoa como um memorial, para sempre se lembrar de que eles eram escravos e que Deus os libertou. Mais adiante, Moisés, ele ensina as leis de Deus para o povo, como o povo deveria viver em sociedade e de como o povo deveria adorar a Deus. E o povo, aprendendo, ele se compromete com Deus a cumprir aqueles mandamentos. Então, Moisés, ele corta ali o animal, coloca o sangue sobre a bacia e joga o sangue sobre aquele povo. Aquele sangue foi um acordo, foi um pacto, uma aliança entre o povo de Israel e Deus. E o povo de Israel, ao longo da sua história, eles sempre celebravam a Páscoa como que um memorial daquilo que Deus tinha feito lá no Egito, libertando o seu povo do Egito. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus ele está desenvolvendo seu ministério, e quando ele está próximo à sua morte, ele ordena os seus discípulos que preparem a Páscoa. Então, Jesus também cumpriu esse ritual, esse costume do Antigo Testamento da Páscoa. Só que ele traz uma ressignificação, ele traz um novo propósito da Páscoa. Então, naquela ceia, enquanto eles estão comendo, ele pega o pão e ele dá um ensinamento. Ele fala, olha, esse pão, ele é o meu corpo que vai ser entregue por vocês. E depois ele pega o vinho, o cálice, e ele fala, esse é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança no meu sangue. Então, a partir da morte de Jesus na cruz, o povo de Deus tem uma nova aliança. A primeira aliança foi com o sangue do cordeiro, o animal ali, literalmente, e a nova aliança ela é feita com base no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi como João Batista se referiu a Jesus. E então ele dá uma ordem para os seus discípulos: façam isso todas as vezes em memória de mim.
E todas as vezes que vocês se reunirem para a ceia, vocês estiverem comendo do pão, bebendo do cálice, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor. Vocês vão estar anunciando o evangelho de Jesus até que eu venha. E a igreja, a partir desse momento, ela começa a praticar esse ato memorial. Mas é importante lembrar que no início da história da igreja, a igreja não tinha templos, os cristãos não tinham templos. Então eles se reuniam nas casas. Então era dentro da casa de um cristão que a igreja se reunia, lembrava como foi a vida de Jesus, o que ele havia feito, o que ele havia ensinado, aguardavam o seu retorno e durante essa celebração, esse culto, essa comunhão, eles faziam então a ceia do Senhor. Eles comiam do pão e bebiam vinho em memória, lembrando aquilo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. Alguns séculos depois, houve uma institucionalização da igreja. A igreja, ela passou a se chamar o que a gente fala que é o romanismo. Então, ela teve toda uma série de rituais. Agora tinha ali os padres, tinha papa, tinha uma forma de como a igreja deveria funcionar de forma institucional. E houve, então, começou a surgir alguns equívocos teológicos por parte da ceia. Por exemplo, se antes a ceia era um memorial e os elementos eram apenas parte desse memorial, o pão tinha como propósito apenas lembrar do corpo de Jesus e o vinho tinha como propósito lembrar do seu sangue, agora a igreja romana estava ensinando ao povo praticamente adorar aqueles elementos, como se aqueles elementos por si fossem santos, tivessem algum poder especial. E então, os sacerdotes, os padres, quando eles faziam a celebração da ceia, eles tinham um medo terrível de deixar o pão cair no chão, de deixar cair um pouco de vinho no chão, porque eles achavam que Deus iria castigá-los com alguma doença, com alguma desgraça, e poderia até mesmo mandá-los para o inferno. Então, eles tinham medo daqueles elementos. E o próprio povo, quando ia para a igreja participar da ceia, antes de pegar, eles se curvavam, reverenciavam o elemento. O elemento da ceia passou a ser uma idolatria. E então, quando surgiu o período da Reforma Protestante, parte da igreja passou a combater os hinos da Igreja Católica Romana, eles começaram, então, a discutir as doutrinas da igreja, as práticas da igreja. E, então, Lutero ele passou a ensinar a ceia como um memorial. Porém, ainda Lutero e Calvino, eles achavam que quando o cristão colocava o pão e o vinho na boca, no momento que aquele pão, aquele vinho era abençoado e ele ia para a boca, ele se transformava literalmente no sangue e no corpo de Jesus. E a igreja acreditava que quando eles participavam da ceia, estavam comendo o corpo de Jesus de verdade. Quando surgiu o ministério de Zwinglio, ele então traz uma nova interpretação. Não, o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Não há transformação nenhuma, mas é apenas para se lembrar daquilo que Jesus fez. É apenas um memorial. Mas como esse momento ele é muito especial, quando você participa desse memorial, você recebe uma bênção especial de Deus. Você recebe uma graça de Deus. Cristo está presente de forma mística quando a igreja celebra a ceia. E continuou a igreja protestante a desenvolver o seu pensamento, a sua teologia, e num determinado momento, então, a igreja passou a entender a ceia apenas como um memorial. Você, quando participa da ceia, você não vai receber nenhuma bênção especial. Cristo não está presente ali de forma mística, mas você está apenas cumprindo uma ordenança que Jesus deixou e você está anunciando o evangelho de Jesus até
que ele venha. E a igreja, então, ao longo desses anos, ela tem cada uma no seu entendimento, cada uma no seu formato litúrgico, ela tem procurado obedecer esta ordenança de Jesus de celebrar a ceia do Senhor. Ocorre que essas várias formas de pensar os elementos, ele trouxe também uma divisão na igreja. Então, algumas igrejas falaram, não, para nós há uma mudança nos elementos. Quando se coloca na boca, ele se transforma. Então, nós cremos na doutrina da transubstanciação. É o entendimento católico. Então, ficou aquele grupo lá. Outro grupo falou, não, ele não se transforma, mas ele te dá uma graça especial, uma bênção especial, e Cristo está presente ali de forma especial. Então, irmãos, como os presbiterianos entendem dessa forma, luteranos, e outros grupos, como os batistas, continuaram entendendo que é apenas um memorial. Tá certo? Depois disso, surgiu uma discussão sobre quem iria dirigir a igreja nesse cerimonial. Por exemplo, no relato bíblico, Jesus pega o pão e fala, este é o meu corpo, depois ele pega o cálice. Então, quem iria fazer isso na hora do culto? No entendimento católico romano, somente o sacerdote ordenado pode fazer isso. Então, só o padre faz isso, o papa, o bispo. Então, os católicos entendem dessa forma. A igreja protestante, ela confessa a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, qualquer cristão, ele pode celebrar a ceia do Senhor, ele pode dirigir a igreja na celebração da ceia, mas as igrejas têm por tradição, por costume, em que os pastores dirijam a igreja e os diáconos distribuem esses elementos. E também vai surgindo novas tradições conforme o tempo vai passando. Algumas igrejas consideram tão especial o dia da ceia que eles acham que os pastores e os diáconos precisam estar com a vestimenta de gala para fazer esse ofício. Então, para celebrar a ceia, o pastor tem que usar terno, tem que usar gravata. E algumas igrejas têm mudado esse costume. O pastor já usa uma camisa de botão, outros usam a camisa de gola, e alguns irmãos ficam escandalizados quando veem isso, como se fosse uma obrigação bíblica de que a ceia do Senhor ela só pode ser feita por pastores e diáconos vestidos de terno. É importante destacar que as tradições, os costumes de cada igreja devem ser respeitados, mas não há uma obrigatoriedade de que você tenha que usar uma roupa especial. Mas você tem que simplesmente ensinar o memorial e anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Depois disso, depois que você decide quem vai fazer a ceia, quem vai guiar o povo na ceia, vem outra discussão. Para quem você vai servir a ceia? Quem pode participar da ceia do Senhor? E aí existem vários entendimentos teológicos. Algumas igrejas entendem que só os membros de uma igreja local podem participar da ceia. Por exemplo, você tem lá a igreja X no bairro do bairro de Caxias. Então, só quem congrega lá pode tomar ceia. Se tiver um irmão de Nova Iguaçu, ali no culto, ele não pode tomar. Essa é chamada a ceia ultra restrita. Outras igrejas entendem que se tiver um irmão de outra cidade que congrega em outra igreja, mas ela é da mesma denominação, ele também pode participar da ceia. Ele só tem como exigência que seja da mesma denominação. Essa é a chamada ceia restrita, restrita à denominação. Tem também algumas igrejas que entendem que qualquer cristão, membro de uma igreja evangélica e batizado por imersão, ele pode participar da ceia.
essa ceia é chamada de ceia livre. Ela é livre para todos os cristãos, membros de igrejas evangélicas e batizadas por imersão. E tem igrejas que entendem que qualquer pessoa que estiver presente na hora do culto, seja crente de qualquer igreja ou até não crente, ele pode participar da ceia. Essa ceia é chamada de ceia ultra livre. Então, algumas igrejas trabalham dessa forma. Então, uma vez que você entende o que significam os elementos, quem vai dirigir a igreja na hora da ceia, para quem vai ser servido os elementos, vem uma outra discussão de quanto em quanto tempo a igreja ela tem que celebrar esse evento, a ceia. Pois bem, algumas igrejas fazem a ceia todos os cultos. Toda vez que a igreja se reúne em culto, ela vai celebrar a ceia do Senhor. Outras igrejas fazem a ceia uma vez por mês. Então, todos os meses, no primeiro domingo, no segundo, no último, a igreja sempre vai celebrar a ceia do Senhor. E algumas igrejas celebram a ceia apenas uma vez por ano. Então, cada igreja, cada comunidade, cada denominação tem um entendimento acerca disso. O que é importante destacar é que nós não podemos ser categóricos em dizer para uma igreja, para um grupo, de quanto em quanto tempo eles são obrigados a celebrar a ceia. Isso é um entendimento de cada comunidade local, de cada denominação. Tá certo? E aí, algumas igrejas também têm um entendimento de que você só pode celebrar a ceia dentro do templo. Fora do templo não pode celebrar a ceia. Outras igrejas já têm como prática levar os elementos na casa de irmãos enfermos. Então, se você tem um irmão que está doente, ele não pode ir para a igreja. Então, a igreja separa alguns diáconos e leva um elemento até a casa desse irmão ou até o hospital. Nesse tempo que a gente está vivendo, muitos irmãos trabalham domingo. Então, o irmão lá tem um comércio. E alguns irmãos vão lá no comércio daquele irmão que não pode ir no culto e levam o elemento até ele. Outras igrejas entendem que isso é errado, que a pessoa só pode participar da ceia se for dentro do templo. Cada igreja tem a sua interpretação. Eu, particularmente, entendo que você pode celebrar a ceia fora do templo, mas você precisa estar em comunhão com algum irmão. Se tiver você e mais um irmão, você e mais dois, e vocês ali oram, se confraternizam, lembram daquilo que Cristo fez por vocês e pela igreja de forma geral, e vocês vão comer, tomar aquele elemento em memória do Senhor, você pode fazer, ainda que seja fora do templo. Mas esse é o meu entendimento. Os pastores que pensam diferentes, igrejas que pensam diferente, nós respeitamos. Inclusive, nesse tempo de pandemia, surgiu uma nova discussão. Se você pode celebrar a ceia do Senhor de forma online. Então, as igrejas, como não estavam se reunindo nos templos por conta da pandemia, mas os pastores estavam transmitindo os cultos pela internet, ficou aquela pergunta: o pastor pode conduzir a igreja da sua casa e cada irmão na sua casa pode tomar a ceia pela internet? O meu entendimento é o mesmo desse de que você leva o elemento para o irmão. Se a pessoa ela não pode estar indo aonde a igreja está reunida e ela está junto a outra pessoa, ela está em comunhão com outra pessoa, no nome de Jesus, lembrando do que ele fez, ela pode tomar a ceia de forma online. A única questão é que, no meu entendimento, se você pode estar com os irmãos em comunhão, você deve estar com os irmãos, mas não há nada que impeça que você tome a ceia de forma online se houver uma necessidade disso. Agora, eu queria encerrar minha fala com uma reflexão. Se a ceia do Senhor, ela reflete a minha comunhão com Deus e a minha comunhão com os meus irmãos,
Isso precisa ser uma realidade na minha vida. Não adianta eu levar uma vida totalmente longe do Senhor, descompromissada com o Senhor. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não busco santificação, eu não me preocupo com o meu próximo, com meus irmãos, se eles precisam de comida, de remédio, de atenção, de estar junto. Eu não tenho comunhão com Deus nem com meu irmão. E a ceia, ela simboliza esta comunhão. Não faz sentido eu tomar ceia se eu não tenho essa comunhão. Então, a ceia, ela precisa ser um reflexo da nossa realidade de vida. Todos os dias, preciso buscar o meu Senhor na oração, na leitura da palavra, na santificação, no serviço, e eu preciso ter comunhão com o meu próximo. Eu preciso estar interessado se o meu irmão está precisando de um abraço, de um ouvido, de um alimento. Eu preciso estar junto dele. Então, a partir do momento que a minha vida é, na prática, uma vida de comunhão com Deus, de comunhão com o meu próximo, então eu vou simbolizar isso na celebração da ceia do Senhor. Se a gente não tem comunhão com Deus e nem com o irmão, simplesmente vai para a igreja participar de um ritual, isso é apenas religiosidade. Mas a gente precisa ter uma prática cristã real. Dessa forma que eu entendo a ceia do Senhor. Perfeito. Gilmar, assim, a tua explicação foi perfeita. Eu acho que o que fica de lição para a gente a respeito da ceia, principalmente, é que Jesus não por acaso falou fazer em memória de mim, porque ele justamente queria que os discípulos não só lembrassem que o novo pacto estava ali institucionalizado, instituído, né? Mas, sobretudo, essa questão que você pontuou muito agora no final, da comunhão. Comunhão com o meu próximo e com ele, Jesus. Afinal de contas, o Evangelho, a mensagem do Evangelho é a reconciliação provocada por Deus através da graça desse favor imerecido de um homem com ele. E a ceia nada mais é do que exatamente isso, celebrar essa oportunidade que Jesus franqueia a cada um de nós. E é por isso que é dito na Bíblia, cada um se examine. Se examinar é no sentido de não querer estar, mas não querer se acertar para poder viver essa comunhão, que ao longo dos séculos percebe-se que houve entendimentos diferentes sobre o local, sobre forma, sobre se acontece algo ou não, mas o princípio não mudou. O princípio é fazer isso em memória de mim, porque a nova aliança estava estabelecida. Gilmar, obrigado. Tenho certeza que o material que está agora disponível para todos vai abençoar muitas vidas. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço o privilégio de estar aí junto contigo, com os demais irmãos que vão assistir.